E a Oi adiou a divulgação do balanço referente ao terceiro trimestre do ano, inicialmente prevista para quarta-feira, para hoje, e a decisão acontece depois da decretação de falência dela na Justiça do Rio de Janeiro. Para repercutir, então, esse adiamento do balanço da Oi, além da decretação de falência, a gente conversa agora com Gustavo Trota, especialista da Valor Investimentos. Tudo bem, Gustavo? Bem-vindo aqui no Money e boa tarde para você. Boa tarde, Muriel, tudo bem? Tudo bem, queria entender muito como é que chegou para vocês a notícia da Oi e se pega o mercado como um todo de surpresa. Tá, até para contextualizar um pouco, né, isso é um ponto extremamente importante, né? A Justiça do Rio decretou a falência após esse descumprimento do plano de recuperação e o acúmulo de dívida já ultrapassa ali 1,7 bilhões. Então, basicamente, o impacto, né, sobre os credores, sobre os acionistas, ele é muito repercutido durante toda essa operação. A gente sabe que num processo de recuperação judicial, o foco é reestruturar a dívida, preservar a empresa como ente econômico, permitindo que ela continue operando, né, gerando caixa, pagando credores. Já quando acontece uma falência, que foi o caso do decreto, absolutamente acontece ali uma liquidação imediata dos ativos, que muitas vezes acontece a preços depreciados, porque o mercado sabe que a empresa precisa vender esses ativos de forma mais rápida. Tanto é que isso casa diretamente com os principais credores recorrerem a essa decisão de falência, né? Como o Bradesco e Itaú. Então, eles defendem que o processo de recuperação judicial deveria continuar, argumentando que essa liquidação imediata destrói esse valor e pode comprometer ali a continuidade dos serviços e por aí vai. E aproveito também para te perguntar, Gustavo, diante desse cenário, o quanto que isso pode abalar e impactar consumidores daqui para frente, porque tem muito consumidor que pode estar se questionando agora o que vai acontecer. Olha, isso é um ponto interessante, né? Mesmo com essa falência, esses serviços essenciais, eles continuarão sendo prestados, né? Então, essa decisão judicial, ela determina que a empresa mantenha as suas operações durante a transição, garantindo conectividade de órgãos públicos, forças armadas, serviços de emergências, enfim, a própria Caixa Econômica. Então, nos últimos anos, a Oi já tinha se desprendido, né? Vendido seus principais ativos, né? Oi Móvel, Oi TV, fibra ótica. Então, basicamente, o impacto disso ele não é tão significativo, né? Tendo em vista que também existem as situações das subsidiárias, né? Como a Serrede e a TAP, que hoje operam como terceiras dentro da companhia, da controladora. Então, de fato, não deve ser um impacto tão grande, né? Tendo em vista que a decisão de falência também envolve esses serviços que devem continuar. Perfeito. Outro ponto para a gente tratar também é que com relação aos investidores, né? Balanço adiado diante desse cenário. Acredito que muita gente não estava esperando por esse cenário, mas que poderia no fim acontecer. O quanto que isso pode impactar investidores, o quão atentos eles devem estar nesse momento, porque se os consumidores da Oi não devem ser prejudicados, talvez os investidores sintam um pouquinho mais, né? Sem dúvida, Muriel. Aí já entramos em um ponto que o cenário é bastante negativo, né? As ações da Oi foram suspensas na B3 e é improvável que os acionistas recuperem algum valor mesmo, né? Eles são os últimos da fila durante esse processo de liquidação, de fato. Então, nessa ordem de pagamento via falência, depois de trabalhadores, bancos, fornecedores, tributos ao governo, né? Aí sim vem os acionistas. Então, o fato é que isso é um ponto realmente que é muito negativo para esses acionistas. Devemos esperar, de certa forma, esse balanço para entender de fato quais serão os impactos, mas não é uma situação muito positiva, não. Eu até queria entender quais são as dicas nesse momento para os investidores que estão olhando para esse cenário da Oi sem uma grande perspectiva. Olha, de fato, são dois pontos, né? A gente sabe que se houver suspeita de má gestão, que isso deve ser provado judicialmente e tudo mais, pode buscar uma responsabilização judicial, né? Embora com baixa probabilidade de êxito, justamente por conta da depreciação de ativos liquidados e por aí vai, né? Como a fila do acionista, de fato, ela é a última. Mas, basicamente, olhando para o ponto de vista do que pode acontecer, e sabendo que esse acionista estava posicionado e essa ação marcou a zero, o que sabemos é que, no fator tributário, esse acionista pode utilizar de um prejuízo com essa empresa para diminuir tributos com lucros provenientes de outros papéis, né? Então, a gente sabe que devemos aguardar, de fato, decisões judiciais, mas
não é uma situação bem negativa, na realidade, para esse investidor, né? Perfeito. Queria até entender um pouco sobre esse cenário, o quanto que você imagina a Oi se recuperando diante do que foi anunciado. A gente sabe que tem toda uma investigação agora, decretaram falência, e é interessante porque muita gente até confunde a decretação de falência com recuperação judicial, que a gente sabe que às vezes é uma estratégia da companhia para conseguir, enfim, dar uma driblada no cenário, mas decretação de falência são outros 500, né? E o impacto pode ser maior. Exatamente, né? Acho que dentro da companhia em questão de recuperação, se de fato for decretada os credores, né, tanto Bradesco quanto Itaú, como recorreram a essa decisão, se isso não for concretizado, de fato a situação da Oi é a plena falência. Então, esses acionistas vão perder esses recursos, o que não quer dizer que a controladora não possa, outras controladoras, no caso, não possam absorver e realizar a manutenção desses empregos, principalmente ali com a questão das subsidiárias, né? Mas olhando para o ponto de vista do acionista, de fato, se acontece essa situação de falência, que é bem diferente mesmo da recuperação judicial, esses papéis marcam a zero. Perfeito. E queria até entender o quanto que o mercado foi pego de surpresa. A gente falou isso na primeira pergunta, mas para a gente entender o quanto que a Oi acabou, no fim, surpreendendo bastante as pessoas com esse anúncio. Quem acompanha de perto talvez não estivesse tão surpreso? Exato, né? Essa questão da Oi, ela já vem acontecendo, esse pedido de recuperação judicial há muito tempo, então já não era um papel recomendado mesmo por muitas casas, por muito tempo atrás, justamente por conta desse risco, né, que havia. Ninguém sabia ao certo o que acontecia dentro da operação, mesmo com a recuperação judicial acontecendo, e o fato é que acho que o mercado, ele, de certa forma, um tanto quanto previa isso, né? Isso já era uma certa estrutura. E como, de fato, esse descumprimento desse plano de reestruturação ele não foi cumprido, não conseguiram cumprir, a Justiça do Rio decidiu pela falência mesmo, né, decretando. Perfeito. Eu até queria entender, na sua percepção, o quanto que as empresas precisam, talvez, ficar atentas a esse cenário de recuperação judicial, que a gente tem visto tantas empresas pedindo, enfim, e a Oi fez esse movimento algumas vezes até que chega nesse cenário de decretação de falência. Isso pode ser, talvez, ou servir de aprendizado para outras empresas que podem estar passando por um movimento muito semelhante? Sem dúvida, a gente está vivendo uma época de juros altíssimos, né, um dos maiores dos últimos 20 anos, e isso impacta bastante todas as empresas, né, principalmente aquelas menores. Então, o caso da Oi é um exemplo claro dos riscos de empresas que operam altamente alavancadas, né, em setores que exigem grande investimento, infraestrutura, inovação constante. Então, mesmo com essas tentativas de reestruturação e venda dos ativos, a companhia, de certa forma, não conseguiu ali manter um fluxo de caixa saudável. Então, isso acaba sendo principalmente um fator extremamente importante para as empresas que operam em setores muito parecidos entenderem que nesse cenário de juro um pouco mais caro, a gente sabe que as coisas têm que ser feitas com maior cautela. Vamos seguir acompanhando então para ver o que vai acontecer a partir de agora. Gustavo Trota, especialista da Valor Investimentos, obrigada, viu? Volte sempre aqui no Money. Obrigado, boa tarde. Obrigada, boa tarde.